Olá, muitos bem-vindos. Já já vamos começar a live. Vou falar um pouco da minha história aí para vocês e de como foi minha trajetória de chegar até a seleção brasileira, né? A trajetória de sair, de começar, né, no taekwondo, de como é que eu comecei, de tudo que eu aprendi, né, nesse tempo, que minha carreira ela não foi fácil, ela foi de muitos altos e baixos. Teve muitas dificuldades financeiras, físicas, né? E, eu sofri muito nesse tempo aí com na carreira. E queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Para ficar registrado isso, para ficar gravado, para que outras pessoas possam ver. Às vezes as pessoas ficam vendo eu postar um monte de coisa e falam assim, quem é esse cara, né? Da onde que ele apareceu? Tá, eu vejo lá ele casaco da seleção brasileira, mas o que que ele viveu? Por que que ele fala tudo isso, né? Eu falo tudo isso porque eu aprendi muito nesse tempo, né? Eu sofri muito nesse tempo. E eu lembro que lá atrás, quando eu comecei em 2002. Em 2002 eu comecei no taekwondo e foi uma fase assim de muita alegria, né? Logo quando você começa, você fica muito feliz. Um amigo meu me apresentou, sabe aqueles amigos que você brinca de lutinha todo dia na rua, que sai na porrada? E esse amigo me convidou para conhecer uma academia de taekwondo. E eu fazia karatê antes disso, né? E eu falei, fazer esse negócio nada, ficar levantando essa perna pro alto aí, eu dou rap em você, te derrubo e dou soco na sua cara. Eu brincava com ele assim, né? Desse tipo, dessa forma. E aí fiz a minha primeira aula e inclusive era pago. E aí minha mãe não tinha dinheiro para pagar. E eu continuei. E no primeiro dia, o meu professor deu um mês de grátis. E aí eu continuei fazendo. Nesse mês de grátis eu tomei gosto, né? Comecei a gostar de chutar alto, chutar a cabeça, né? Fazer os chutes que a gente aprende no taekwondo. E fui desenvolvendo. E aí minha avó falou assim, então eu pago sua mensalidade. Você gostou muito do taekwondo, né? Eu percebi que você gostou muito, então eu vou pagar a sua mensalidade. E você vai começar a treinar aí, treinar. Era 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Eu lembro que o local era meio que um porãozinho debaixo da academia, não tinha tatame. Imagina, um lugar fechado, dois ventiladores, quente, não tinha uma janela assim pequena. Nossa, o local era horrível. Mas era ali que eu comecei o taekwondo. Comecei o taekwondo em São Vicente em 2002, assim, por volta de 2002. Eu já tinha uns 12 anos para 13 anos. E ali eu comecei o taekwondo. Ali eu conheci o taekwondo. E eu lembro que eu ia com a calça de karatê ainda, calça de karatê e uma camisa branca que eu tinha. E foi assim por muito tempo. Foi assim por muito tempo. Porque minha mãe não tinha condições para comprar um dobo para mim. Porque o dobo custava caro, né? Até hoje, para quem não tem condição, um dobo ainda é caro. Para quem já tem um pouco de dinheiro é mais tranquilo, mas quem não tem condições, um dobo é caro. Você imagina, tinha que pagar mensalidade antes de comprar o dobo e tem outras coisas de investimento. E foi assim, devagarzinho. E eu, e eu fui pegando gosto, e aí meu professor falou, vamos pro campeonato. Porque nesse tempo eu tava já querendo lutar, que negócio, 13 anos, 13 não, 12, querendo lutar e tudo, e eu fui competir meu primeiro campeonato de São Vicente. Nossa, o que eu fui fazer lá? Minha primeira competição, faixa amarela, né? Eu fui infantil ainda, eu lembro até hoje, era infantil acima de 52 quilos, algo do tipo. E eu fui competir lá. E por incrível que pareça, eu perdi. Tomei 3 chutes na cara, que na época não valia. Saí com a boca aqui toda cortada, chorando, triste. Meu professor brigou esse dia na competição, foi um caos. E eu, e eu continuei. Enfim, continuei. E cara, eu falava assim, meu, o que eu fui fazer ali? E meu amigo, um grande amigo meu, Eduardo, ele foi muito bem na competição, né? E aí ficou muito empolgado, e como ele era muito amigo meu, a gente ficou muito empolgado, então vamos treinar mais pro próximo, vamos treinar mais, vamos nos dedicar, vamos fazer melhor pro próximo, vamos melhorar, e aí a gente começou a pegar a raquete emprestada. Então, pega isso aí. Já pegamos a raquete no primeiro dia, já pegamos raquete, começamos a treinar fim de semana. Era faixa amarela. Comecei a treinar de fim de semana.
O que a gente treinava? Os chutes básicos, aprendia Tolhô, Titiagui, Bandal, enfim, os chutes básicos, a gente foi aprendendo e foi melhorando. Aí foi minha segunda competição, eu tava morrendo de medo, eu não queria competir. Por dentro eu não queria competir, mas como eu tava naquela motivação junto com meu amigo, eu fui indo, né? Eu fui treinando. E aí eu fui para essa segunda competição. Foi WO. Eu dei graças a Deus. Eu falei, nossa, obrigado que foi WO. Eu era muito bunda mole. Vocês não têm noção, eu era muito bunda mole. Assim, por dentro eu era muito bunda mole. Por fora não, né? Sou bonzão. Sair na porrada, vou bater nos caras, que não sei o que, bibibi. Todo mundo fala, né? Vou bater no cara, fazer acontecer, chegar na quadra, fica morrendo de medo, não sai do lugar, não lembrava nada que acontecia. E aí meu professor não entendia, porque eu lutava muito bem no campeonato e chegava na competição, eu perdia. Aí fui de novo, aí no outro ano continuei treinando, tudo, troquei de faixa, virei faixa. E aí eu fui pro Campeonato Paulista. Primeiro Campeonato Paulista da minha vida. Cara, primeiro Campeonato Paulista. Eu lembro até hoje que para ir para esse Campeonato Paulista foi muito difícil. Porque era em Pindamonhangaba, eu moro no litoral de São Paulo, e Pindamonhangaba é interior de São Paulo. E tinha que ficar 2 dias nessa competição, e minha mãe não tinha dinheiro para pagar alimentação, condução, inscrição. E aí eu lembro que eu catava latinha. Eu fui catando latinhas e vendendo latinhas e juntando dinheiro, catando latinhas e vendendo dinheiro, juntando dinheiro, juntando. Até que eu juntei um valor e minha mãe me deu mais um pouquinho. E eu fui para essa viagem, para esse primeiro Campeonato Paulista. Eu lembro que o primeiro Campeonato Paulista que eu fui, nada mais nada menos tinha essa competição aí de faixa preta. Eu era faixa amarela, né? Tinha Belmiro Jordani, Gilvan, Márcio Eugênio, Carlos Costa. Olha o time que tinha nesse Campeonato Paulista. Cara, quando eu vi esses caras, meu olho brilhava. Não sei se tem alguém mais novo aí que chega aí numa competição e vê um grande atleta nessa competição lutando. Meu olho brilhava, eu falava, nossa, eu quero ser como esses caras. Eu via todas as lutas dos faixa pretas, todas as lutas. Eu não era o tipo de pessoa que eu chegava numa competição, ia com meus amigos brincar, eles ficavam rodando, brincando, e eu não, eu ficava olhando vidrado, vendo o Carlos Costas lutar. E era a final de carreira dele, o Márcio Eugênio lutar. Eu lembro que nesse dia, o Márcio Eugênio deu um nocaute nessa competição. Eu lembro que a galera de Campinas falava assim, o Márcio Eugênio tá velho, pode atacar. Ele deu um mundo, olhou, pum, nocaute. E aí voltando eu nessa primeira competição, e eu lembro que eu tava muito tenso, morrendo de medo. Tinha muita gente de fora, muita gente desconhecida, e eu falando, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nessa competição, cara? O que eu tô fazendo nessa competição? E meus amigos super empolgados também. E todo mundo foi bem. Todo mundo venceu. E eu perdi. Eu não sei nem o que aconteceu. Eu não lembro nem de eu pisar na quadra. Eu não lembro nada. E eu perdi de novo. Galera, pensa no sentimento de tristeza assim dentro de mim. Porque meus amigos, isso foi dentro de um ano. Meus amigos venceram no primeiro campeonato na minha cidade, venceram no segundo, chegaram na primeira etapa do Paulista, venceram também, e eu perdi de novo. E aí eu fiquei muito triste, eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí todo mundo ficava brincando ainda comigo, o Jonathan é leão de treino, treina pra caramba, mas na competição não faz nada. Pô, você é só leão de treino, você treina muito. E eu ficava muito triste com isso. Muito triste mesmo, porque eu queria vencer. Só que eu ficava muito com medo, com muito nervosismo. E eu treinava, eu me esforçava. Eu ia para todas as aulas, inclusive eu ganhava de melhor aluno do mês, de não faltar nenhum dia, de se dedicado, de se esforçar. Mas eu não rendia, eu morria de medo de tudo, super ansioso. Pra vocês terem noção, nesse dia eu comprei um desodorante novo. O cheiro desse desodorante
diferente, me deixou tão nervoso que me dava ânsia de vômito. Eu tinha medo, muito medo. Eu lembro que eu lutei com um atleta negro. Falava que era um negão. Ele devia ser mais da minha altura, porque eu nunca fui baixo. E achava que ele tinha 3 metros de altura, que ele parecia um gigante, muito mais forte que eu. E eu, caramba, eu entrei na quadra, eu só lembro disso, de eu entrar e sair. De tão tenso que eu tava, e eu perdi de novo. E aí foi a outra etapa do Campeonato Paulista. Eu lembro que a gente foi para Campo Limpo, a segunda etapa, e o que aconteceu? Perdi de novo, na primeira luta. Na primeira luta. Aí, continuei treinando, me esforçando, pegando a raquete do meu professor emprestada, treinando no final de semana. E eu continuei treinando, me dedicando. E aí eu fui para o campeonato na minha cidade. E o que aconteceu? Eu peguei aquele mesmo menino que eu peguei na minha primeira competição. E eu já tinha rodado, competido, tava mais confiante, treinando mais, eu vou ganhar dele, não sei o que. Sabe o que aconteceu? Eu perdi de novo. Eu perdi de novo. E eu falava, meu Deus, cara, todo mundo ganha, menos eu. Todo mundo vence, menos eu. Aí eu pensava comigo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo ganha, por que eu sou tão porcaria, eu sou um lixo assim? Só eu que não ganho, meus amigos todos venciam, gente. Todos eles venciam, e pior de tudo que eles venciam. O Eduardo, a filha a irmã do meu professor Welder, a Roberta, tinha mais outras 2 crianças que venciam sempre. E eu sempre perdia. E eu perdia de novo. E eu perdi de novo. Eu falava, quando que vai chegar a minha hora de vencer? Quando que vai chegar a minha hora de vencer? E aí, passou 2 anos. 2 anos só perdendo. 2 anos. Não foi um dia, não foi 2, não foi um campeonato. Foi 2 anos. Escutando a galera falar, o Jonathan é onde treina. O Jonathan, ele só treina bem. Na competição, ele é, sei lá, é um gatinho. E não é fácil se você ouvir isso. Você fica triste. Porque você está se esforçando, você está se dedicando. Você não está ali à toa, né? Você está querendo vencer. E eu ia lá, perdia. E aí, voltou outro ano. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, olha, o que acontecer na competição acontecer. Eu vou primeiro divertir. E aí foi aí que eu encontrei meu primeiro adversário. Quer dizer, o meu primeiro adversário foi o que eu enfrentei na primeira luta, só que eu não venci ele. Ele parou antes de eu vencer ele, ou seja, ele perdeu pro tempo. Então pega esse insight, galera. Se você não desiste, é capaz de o tempo vencer esse teu grande adversário. Então siga, prossiga, porque o tempo pode vencer o teu adversário. O tempo pode vencer ele. Talvez 1, 2 anos ele desista e você continue. E aí o tempo venceu ele, não foi nem você. Tá? E aí o que aconteceu? Cheguei na etapa do Paulista e eu venci a minha primeira luta. Depois de 2 anos e meio treinando, eu venci minha primeira luta. Parecia que saiu um peso das minhas costas, assim, eu venci. Finalmente eu ganhei uma luta. Uma luta. Aí cheguei na final, todo feliz, perdi. De novo. Mas eu ganhei, eu tinha vencido uma Copa do Mundo de futebol. Eu fiquei muito alegre, mas muito alegre mesmo, galera. Eu levei a medalha para a escola, dormi com a medalha. Não sei se alguém já fez isso aqui, dormir com a medalha e levar ela para a escola. Eu ficava todo me achando, vice-campeão paulista de faixa colorida, agora faixa verde. Me achava o atleta super top, já me sentia indo para as Olimpíadas. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E aí eu teve a segunda etapa. Aí eu falei, agora eu tenho que vencer ele, agora eu vou ganhar dele, agora eu vou ganhar dele, eu vou ganhar dele. E nesse dia eu lembro que nessa etapa do Paulista teve 3 lutas. E nessa etapa do Paulista eu lembro que foi uma etapa do Paulista assim que teve foi Diogo Silva contra Márcio Eugênio. Inclusive o Diogo Silva postou a foto dessa luta aí dele no Instagram dele.
Eu tava nesse Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista parou pra ver a luta dos dois. Foi a luta 32-32, algo assim. Foi uma porradaria os dois, assim, absurda. E eu lutei esse Campeonato Paulista. Aí. Chegando lá, eu tinha 3 lutas. E esse Campeonato Paulista foi o primeiro que eu venci. Eu não. Eu lembro que eu tinha 3 lutas e eu peguei um atleta de Vinhedo na época, que é aluno do Nivaldo Coelho, do interior de São Paulo. E eu lembro que foi uma luta muito difícil, muito apertada, e eu venci a primeira. E aí na segunda luta, pra quem não sabe, antigamente era colete convencional. Não tinha protetor de pé, não tinha nada. Bati tanto o cotovelo do atleta da segunda luta que quebrei meu pé. Quebrei meu pé. Eu quase não conseguia pisar no chão. E aí meus amigos, não, vamos pra final, vamos pra final. E tem um fato relevante aí desse dia dessa competição que eu não esqueço de jeito nenhum, porque meu avô estava muito doente. Ele, ele fumava muito e aí ele teve efisema pulmonar, perdeu um pedaço do pulmão na cirurgia. E aí, por causa de muito remédio, teve que fazer cirurgia no estômago e tirou vesícula, ou seja, ele estava muito mal mesmo. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia visitar. Eu não queria ver meu avô mal. Minha mãe falava que ele estava só a pele e o osso no hospital. E era uma situação muito difícil, né? Minha mãe rodava indo para o hospital, meus tios, minha avó. E eu vendo tudo aquilo, a família com doença, né? Meu avô estava entre a vida e a morte de verdade. Muito mal mesmo. E eu falei assim pra mim mesmo, eu não vou ir ver meu avô no hospital. E eu lembro que eu peguei, eu falei, eu vou vencer esse campeonato pro meu avô. Eu vou vencer pra ele esse campeonato. Não interessa o que vai acontecer, eu vou ganhar esse campeonato pra ele. E eu fui. E eu fui lá lutar por ele esse dia. E, e eu lembro que eu não conseguia pisar no chão. E meus amigos me deram muita força esse dia. E eu fui lutar, fiz a final. E eu lembro que só conseguia bater com uma perna só. E toda vez que ele pedalava, eu batia no meio, pá! E clinchava. E foi assim. O atleta era muito melhor que eu, esse menino. E eu achei a chave da luta. Deus falou assim: é isso aqui. E faz isso. E toda vez que ele pedalava, eu dava no meio, com toda a minha força. E eu venci esse campeonato. Lembro que foi a última luta do campeonato. A última luta do campeonato. E eu lembro que os meus amigos pularam aqui bancada, a gradezinha e me abraçavam, e me jogaram no chão. E foi uma festa incrível. E eu venci minha primeira competição ali. Aquele dia foi minha primeira competição. Depois de 3 anos competindo, 2 anos e pouco. E eu venci aquele dia. E a partir dali eu falei, agora eu vou fazer o que eu mais amo, é isso. E eu vou vencer todo mundo. E eu não vou desistir. E ia ser por mim, por ele. E eu não vou desistir. E assim eu segui. Eu segui. E a partir dali eu não perdi mais. Eu lutei com ele de novo na outra competição e venci bem. E eu fui da faixa verde e meu professor começou a ver meu potencial, né, de eu ajudar nas aulas, de eu me dedicar nas aulas e de cada dia, né, me esforçar cada vez mais. E nisso apareceu um apoiador. Galera, ajudem seus professores, deem forças para eles nas aulas, né? Se dediquem mais a cada dia, né, em casa, no treino, em todo lugar. Que vocês vão ver o efeito que isso traz para vocês. E aí ele apareceu um apoiador lá e, e falou, olha, eu quero apoiar 2 atletas aqui. E apoiou meu amigo Eduardo e ele me chamou para apoiar, porque ele sabia que eu tinha muita dificuldade financeira com isso. Eu entregava panfleto para ir competir.
Eu dava um jeito, sei lá, eu sempre fazia alguma coisa para arrumar R$ 40. Eu cansei de viajar, gente, sem R$ 1 no bolso para comer. Eu não tenho vergonha disso. Eu viajava sem R$ 1 no bolso para comer. Eu comia os lanchinhos que as mães fazem nas viagens. Não sei se você já viajou com equipe, projeto social ou não. Geralmente as mães levam bolos, sanduíches, esse tipo de coisa. Era isso que eu comia. Porque se não tivesse isso, eu não ia comer nada. Eu lembro que eu e esse meu amigo Eduardo, a gente dividia um Gatorade para um campeonato inteiro. A gente tomava um golinho e colocava mais água. Tomava outro golinho e colocava mais água. Porque rendia. E não sei quem falou que o Gatorade, né, a garrafinha de Gatorade era excesso, era muito Gatorade para uma pessoa só, né? Que o corpo soltava o resto. Então a gente enchia de água. E durava aquele Gatorade o campeonato todo para 2. Vai vendo, galera. Então se você tem alguma desculpa de competir, de não ter grana, é desculpa. Se você quer, você consegue. Se você quer, você consegue. E nisso a gente conseguiu um apoiador. E a partir daí, da faixa verde em diante, faixa verde, eu tinha um apoiador que ele pagava minhas inscrições e meu exame de faixa. E a partir daí eu comecei a levar o taekwondo a sério. Eu já levava a sério, né? Então eu me dedicava cada vez mais. E eu e ele se dedicavam cada vez mais. E a gente falava, eu não perco mais. Eu não perco mais. Só que tinha algumas viagens que eram muito longe. Tipo o Brasil Open do Paraná, ele é em Londrina. Londrina, interior do Paraná, é distante, tem uma viagem até lá. De Santos para lá sempre gasta em média R$ 300 por pessoa de carro, mais a inscrição que não é barata, mais alimentação, ou seja, dá em média R$ 600, R$ 700 uma competição. Eu não tinha dinheiro. Em outubro, que geralmente é o Brasil Open, tinha o Play Center. Em São Paulo tinha um parque de diversões chamado Play Center. E nessa época tinha a Noite do Terror. A Noite do Terror do Play Center era excursão da escola. Ia todo mundo, ia a maior galera, era super bacana, legal. E eu nunca fui nenhuma vez pro Play Center. Mas por que tu nunca foi nenhuma vez pro Play Center? Prioridade. Porque eu queria era competir. Eu queria ser campeão. E aí minha mãe falava assim, ou você vai pro Brasil Open, ou você vai pro Play Center. Aí eu falava o quê? Eu vou pro Play Center. Não vou pro Play Center não, perdão. Eu vou pro Brasil Open. Aí ela pagava a minha inscrição no Brasil Open, esse meu apoiador pagava a minha viagem e eu ia. E aí eu juntava alguma coisa, vendia latinha, sei lá, entregava panfleto de alguma pizzaria e eu pagava minha alimentação lá. E era assim que eu comecei a viajar um pouco mais distante. E foi assim até a Vermelha e Preta. Foi assim até a Vermelha e Preta, eu vencendo tudo. Eu não perdi mais nenhuma competição de faixa colorida. Depois daquela primeira vitória, depois de 3 anos competindo, eu não perdi mais nenhum campeonato de faixa colorida. Nenhum. Eu falei, eu não ia perder mais pra ninguém. E eu ganhava bem, eu não ganhava mal não. Inclusive, eu cansei de fazer a última luta da competição e ganhava de atletas de seleção de São Caetano. Várias vezes eu ganhei de atletas de São Caetano. Na Vermelha e Preta tinha um cara que era chamado o Zé da Adega. O apelido dele é Zé da Adega. E eu lembro que eu fui lutar, eu falei, vou lutar contra São Caetano. Nossa, equipe top, que é o Two Brothers hoje, né? Equipe top. E aí eu pensava assim, meu, e agora, né? Os caras é bom, né? Os caras é bom, porque tinha grandes atletas de faixa preta na equipe deles, né? Tinha o Rafael Garcia, tinha Heitor Almeida, tinha o próprio Cleiton, Reginaldo, Thiago Simões, Bruno Simões. Tinha uma infinidade de atletas excelentes naquela equipe, como tem hoje. Eu falei, caraca, vou lutar com ele. E eu lembro que a primeira etapa, bem apertado. Aí a segunda etapa eu não fui, a segunda etapa ele venceu, do Campeonato Paulista. E aí chegar a última etapa e era em São Caetano.
E eu fiz a primeira luta e na segunda luta, o que aconteceu? Quebrei o pé novamente. Eu falei, e agora? Porém, lembra lá atrás que eu falei pra vocês que eu tinha quebrado o pé e vencido? Ou seja, eu tinha sofrido aquilo. Quando eu quebrei meu pé, não me abalou. Eu falei, não, vai assim mesmo. Ele não vai me vencer hoje de novo. Não vai. E eu lembro que ficava uma galera, eu ia com um projeto social de São Vicente e São Caetano também tinha um projeto social lá de Mauá. Então ficava uma galera cheia. Imagina, a última luta da competição, na equipe dos caras, todo mundo gritando. E eu venci ele nessa competição aí, com o pé quebrado e tudo, e venci. E foi uma festa. E aí, eu lembro que depois disso, eu fui campeão paulista e aí eu comecei a lutar de faixa preta. E aí eu falei, e agora? Agora é a hora. E eu fui pro meu primeiro campeonato de faixa preta e na minha cidade, eu era faixa. O primeiro final de faixa preta não era faixa vermelha, era faixa azul. E eu tomei ele na cara, velho, e perdi. Aí começou de novo, lembra? Minha história começou na faixa colorida, perdendo 3 anos seguidos. Agora eu tô indo pra outro nível, faixa preta. Esse outro nível, tudo muda. Tudo muda. Quando eu achava que eu era atleta, eu não estava nem próximo de ser atleta. Nem próximo de ser atleta. Nem próximo. E aí a chave muda. Os atletas mudam. O nível sobe. Tudo fica diferente. Tudo aquilo que era muito fácil, ficou fácil para mim, cômodo, tinha acabado. E aí eu fui primeira competição, achando que era bonzão, tomei na cara, perdi. Aí depois eu fui numa competição em Santos, também super nervoso, falei, começou tudo de novo. Voltei a estaca zero, tenso, nervoso, não lembrava mais o que fazer dentro da quadra, morrendo de medo de tomar nocaute. E aí fui lá pra Santos, perdi de novo. Aí eu fui lutei um campeonato, jogos regionais, meu primeiro jogos regionais, foi vermelho e preto. E eu lembro que se eu pegasse algum atleta de São Caetano faixa preta, que era Marquinhos Gonçalves, tinha São Bernardo do Campo, Licínio Soares era de São Caetano e tinha o Breno de Santos. Eram os principais atletas que tinham nos regionais da minha região, assim. Todos esses atletas que eu falei foram atletas da seleção brasileira, galera. Foram tops. Foram campeões pan-americanos. Foram medalhistas internacionais, ou seja, era o top do top do top. E eu começando. Com a maioria de vocês aí, começando. Imagina, você está começando, virou faixa preta, já está no adulto. E você pega, sei lá, o Ícaro, ou o Netinho. Ou seja, a probabilidade de se apanhar é muito grande. É muito grande, vamos ser honestos, é muito grande. E aí eu fui para esses jogos regionais aí. Chegando nesses jogos regionais, eu peguei 2 atletas do meu nível, venci e semifinal com o Breno. Eu falei, meu Deus, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. E por incrível que pareça, eu me dei bem. Eu não lutei mal. Lutei de igual para igual com ele. E aí ele me dá aquela esperança no coração. Cara, eu consigo. Será que eu posso ser um atleta de alto rendimento? Será que eu consigo ser um atleta? E aí, só que entra aquela barreira, se tornar faixa preta. E para quem não tem dinheiro, aqui em São Paulo se tornar faixa preta não é fácil. São R$ 2.000 para um exame de faixa preta. E você imagina isso quando que eu virei faixa preta? Em 2007, há 13 anos atrás. R$ 2.000 há 13 anos atrás. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Minha mãe, esquece, não vou pagar nunca. Era difícil para pagar as contas de casa. Quanto mais arrumar R$ 2.000 para eu virar faixa preta. Que, ou seja, para ela, entre aspas, era um gasto. Hoje é minha vida, né?
Hoje eu dou aula, fui atleta, enfim. Hoje eu passo conteúdo para vocês aqui no Instagram. Mas há 13 anos atrás era o quê? Um passatempo, uma brincadeira, um esporte que é para deixar ele longe de fazer besteira por aí. Era isso que era o taekwondo para mim. Ou seja, ele viajava e gastava dinheiro, porque não ganha nada com isso, né? E, e aí voltou aquela batalha. E meu professor, ele gostava de mim, porque eu ajudava muito ele. Ou seja, ele começou eu colocou eu para dar algumas aulas, tudo. E nisso apareceu um outro apoiador e conseguiu pagar esse exame de faixa. Não, minto. Eu comecei a trabalhar. E eu paguei esse exame de faixa com o meu trabalho. Parcelei lá não sei quantas vezes e paguei meu exame de faixa. Faixa preta. E foi aí que começou o outro estágio, o outro nível, que é ser um faixa preta de taekwondo e querer se tornar um atleta de alto rendimento, né? E nesse tempo de toda a vitória, lembra que meu avô foi um grande motivador na minha primeira competição, que eu perdi no Paulista, que eu estava com o pé quebrado, ele estava muito doente, e que foi uma superação para mim, vencer aquela competição, que eu falei que eu ia vencer por ele. Ele virou um motivador inverso, porque ele saiu daquela, ele não faleceu, graças a Deus, está vivo até hoje. Ele superou tudo, está bem de saúde, porém, ele começou a falar assim, o que você ganha com isso? Ele começou a ser cobrar o inverso. Ele falava assim, vai trabalhar, você já tem 18 anos, tá fazendo o que com esse esporte? Só te tira dinheiro, não te dá nada, larga isso, larga disso. Eu chegava com a medalha em casa, ele falava assim, ganhou o que com isso? Eu falava nada. Ganhou o que com isso? Eu falava nada. Eu baixava a cabeça e ficava quieto. Baixava a cabeça e ficava quieto. Por mais que eu estava muito feliz de ter vencido, eu tomava um banho de água gelada quando chegava em casa. Chegava muito feliz, eu mostrava a medalha. Tá bom, quanto que tu ganhou com isso aí? Eu falava, tá certo. E aí eu virei faixa preta. E aí voltou as derrotas. Muitas derrotas, não foram poucas, foram muitas derrotas. Não foi fácil. Não foi fácil. E galera, quando você pensa assim, com um familiar teu, alguém próximo a você, começa a te jogar para baixo, é aí que entra a tua força de vontade, tua determinação, tua perseverança. Porque vai ser muito difícil, como foi para mim. E aí foi o início de novo. Eu tinha medo, ficava nervoso, ansioso. Tudo isso acontecia. E galera, eu vou parar por aqui, né? Já ficou muito extenso e já estamos meia hora aqui, né? Eu sei que eu já falei demais, eu contei minha trajetória todinha até a faixa preta. E sábado que vem eu vou falar mais. Eu vou falar minha trajetória desde a faixa preta até a seleção brasileira. Porque tem muita coisa ainda para contar, muita coisa. Eu perdi muito tempo, eu demorei anos até ser campeão paulista. Então eu vou parar por aqui. Para sábado que vem te contar mais, porque já foi 35 minutos de live aqui. E eu espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi até chegar pelo menos até a faixa preta, né? Porque não foi fácil, foi vários tropeços aí no meio do caminho, principalmente no início muitas derrotas, mas vai ficar salva essa live 24 horas. Eu espero que vocês gostem, beleza? Vou deixar gravada 24 horas. Compartilhem com seus amigos, tá?
E sábado que vem eu vou falar da minha história pra vocês. Eu tenho muitas coisas. Eu queria continuar falando, galera. Eu queria continuar falando, mas tem meu filho aqui, minha esposa, tem um monte de coisa pra fazer ainda hoje. Lembra que é sábado, né? E minha esposa trabalha a semana inteira e eu tenho que ficar com ela. Valeu, Claudinho. Então, Claudinho, compartilha com a galera aí. E sábado que vem eu vou falar mais um pouco da minha história pra vocês. Porque nessa história aí eu nem fazia preparação física, não sabia nem o que era dieta. Eu apenas fazia aula 3 vezes por semana e me dedicava aí fim de semana, nos dias da semana que não tinha nada pra fazer, com raquete, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, falou.